mais um Fortuna Crítica com esse trio maravilhoso e esse bar mais famoso das galáxias. Com a Jota no comando. Senhores, sempre arrumadinhos, né? No dia da independência do Brasil, a produção separou alguns pratos que são estrangeiros, mas ganharam o jeitinho brasileiro. Vamos ver, né? Versão original, churros. A versão brasileira, já é isso mesmo. Versão brasileira, churros. Original é uma pizza. A versão brasileira é a pizza. Muito melhor, né? Essa aí ficou bem melhor. Original, um hambúrguer. Nossa Senhora. Versão brasileira. Isso é o que do Mercadão? De São Paulo. Vamos lá. Original é um croissant. Ai, pior que é assim mesmo. Versão brasileira. O que mais? Original, o hot dog. Versão brasileira. Olha, só rindo com vocês, viu? Eu vou dizer uma coisa, pior que é verdade, viu? Porque você pede o hot dog, né? Aí o cara quer com milho, quer com não sei o quê, quer com não sei o quê, quer com não sei o quê. Quando vem, você não consegue nem comer, né? Senhores, o nosso convidado de hoje é escritor e jornalista. Vou chamar a vinheta para bater um papo com ele. Roda a vinheta! Ele é um escritor baiano, reconhecido nacionalmente, e tem um trabalho importante de incentivo à leitura. Vem pra cá, meu amigo Edgar Abi-Hussein. Muito obrigado, meu amigão. Eu que agradeço. Estou assim, encantado pelo tratamento, agradecer a recepção que eu tive aqui. De verdade. Não, você... eu falei o nome certo? Edgar Abi-Hussein. Deixa eu te contar, eu fui candidato a vereador em minha cidade em 2012. E aí, lá em Muritiba. E aí, sim. Era Abi-Hussein, Aburrece, Abuziuse. Abuziuse? O Abuziuse foi ótimo. E quer beber alguma coisa? O que é que tem? Água com gás uma aqui, aguinha. Tá ótimo. Essa origem aí desse sobrenome, de onde é? Até o final do programa a gente aprende. Abi-Hussein. Abi-Hussein é um sobrenome de origem alemã. Agora, um fato interessante, né? Eu tenho um irmão que está morando lá na Alemanha, Marcelo, e aí ele é muito curioso, ele está investigando sobre a família da gente e tal. E aí a professora de alemão dele, porque lá dizem que na Alemanha todo sobrenome faz uma referência à profissão. Sim. A uma profissão, a profissão da família. E a professora dele não estava conseguindo identificar qual profissão era. E aí ela descobriu que, na verdade, tem um pezinho na origem árabe, o Abi-Hussein. É por isso, talvez, que algumas pessoas da minha família foram barradas no aeroporto, tiveram visto negado na época do 11 de setembro. A gente não ficava sem entender o porquê, era por conta do Abi-Hussein, né? Era a origem árabe. Aí ele descobriu esse detalhe. Mas assim, até onde a gente sabe da linhagem da família é na Alemanha. Você é natural de Muritiba? Me fala um pouco sobre Muritiba. essa sua terra. Muritiba, muita gente pergunta assim, qual é a minha referência literária, né? Eu digo que são as minhas vivências, né? Sim. Eu não tenho um autor para chamar de meu, assim, apesar de gostar muito de Fernando Pessoa, tenho ele tatuado aqui, Jorge Amado, claro. Castro Alves, que é meu conterrâneo lá de Muritiba também, nasceu lá em Muritiba. Mas eu acho que as minhas referências afetivas que eu coloco nos meus textos vêm de lá, de Muritiba, dos meus vizinhos, dos meus professores, das pessoas. Olha ali, Dona Marlene. Sua mãe, né? Minha mãe. Então vem de lá, vem de Muritiba.
E eu fui criado, né, naquele ambiente de... Que é gostoso, interior né? é assim, né? Às vezes você não sabe quem é o menino, mas sabe quem é o pai, quem é a mãe. E às vezes faltava cebola dentro de casa, minha mãe ia dizer, vai ali na casa do Nadinha pegar uma cebola. Aí eu ia, corria, entrava na casa do Nadinha, que a porta já estava aberta. Aí do Nadinho emprestava a cebola. No outro dia ia na feira com minha mãe comprar cebola para devolver a Donadinha. Não, né? tinha que devolver mesmo. Então, eu sou de lá, fui Na criado missa lá, ela vivi. comentava, olha, pegou uma cebola. Tá me devendo uma cebola, né? É. E aí eu fui criado lá, passei 30 anos da minha vida lá em Muritiba, cidade que eu tenho um carinho enorme. Tentei, fui candidato a vereador lá em 2012, porque- perdi, graças a Deus. Por que essa coisa na política, porque você... Eu comecei a trabalhar com uma assessoria de um prefeito de lá. Ah, né? tá. E, assim, nunca esteve nos meus planos ser candidato a nada. né? Eu digo isso porque eu tenho alguns colegas que na escola já falavam, eu quero ser político, eu quero ser prefeito, quero ser vereador. Eu nunca tive isso em mim. Eu sempre gostei de política, sempre gostei muito de ler notícias, acho que a referência que eu tenho de meu pai lendo o jornal em casa, né? Meu pai quando eu nasci, meu pai já tinha 67 anos. Então, um dos hábitos fortes que eu vejo que eu vi em meu pai era aquela coisa de ler o jornal de manhã, de sair de manhã para comprar jornal, parar na televisão para assistir um jornal nacional, né? Então, eu sempre gostei da notícia. E sempre quis fazer jornalismo. E aí me aproximei de um prefeito, comecei a trabalhar com ele, e ele identificou, né? Babão já é falecido, Epifânio, que é conhecido como Babão, ele identificou essa coisa de, olha, você devia ser candidato a vereador ano que vem, porque eu paro nas novenas com você trata todo mundo bem, as pessoas já vêm. Tem lugar que eu chego, as pessoas não vêm nem falar comigo, vai falar com você. E aí ele começou a despertar, plantar a sementinha na minha cabeça para ser candidato em 2012. Fui candidato, perdi, graças a Deus, eu sempre gosto de completar assim, mais ou menos 50 votos, eu não fui eleito. E foi a melhor coisa que me aconteceu, porque realmente não era algo que eu estava planejando para a minha vida. Como começou o seu gosto pela leitura? Aí deixa de ser vereador? Não, ou na era verdade eu sempre concomitante, tive uma boa aproximação com os livros, né? Eu digo isso para as novas gerações que talvez não entendam o que eu vou falar, mas assim, eu pedia R$2 ao meu pai para comprar biscoito recheado e dava para comprar um biscoito recheado, sobrava troco, ia na banca de revista comprar revista de quadrinho. E assim, 8, 9, 10 anos era essa a minha vida, era Zé Carioca, Tio Patinhas, Turma da Mônica, e ali eu comecei a desenvolver essa leitura, porque eu não tive essa base, como eu te falei, em casa era meu pai com o jornal, eu não via meu pai lendo o livro, e minha mãe aprendeu a ler e escrever com 40 anos no EJA, né? Que legal. Então, assim, eu não tive não vi pai e mãe, como dizem hoje, né? Você, para incentivar seu filho a ler, você precisa ler também, você precisa mostrar que está lendo. E na escola, a escola ia até a 4ª série, a escola São Luís, onde eu estudei a vida inteira, ia até a 4ª série. Quando chegou na 4ª série, as mães, porque você estudava até a 4ª, e aí tinha que na 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, tinha que estudar em outras cidades. E as mães preocupadas com os filhos que iam pegar a estrada, né? Ou fez um abaixo-assinado, todas as mães assinaram, levaram na diretora, pediram para ter o ginásio. E aí a gente foi abrindo a 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série. Quando chegou na 8ª série de novo, as mães fizeram abaixo-assinado, aí nós fomos a primeira turma, do primeiro, do segundo e terceiro ano. E a escola cresceu. Você estudou todo em Muritiba? Todo em Muritiba. E com a escola crescendo, ela teve que abrir ginásio de esporte, teve que abrir salão de jogos e biblioteca. Nessa abertura da biblioteca, que até hoje a bibliotecária Magda está lá, eu ajudei em algumas coisas. E aí eu lembro que tinha uma coletânea, a escola comprou algumas e recebeu algumas doações. E aí a escola recebeu uma doação de uma coletânea de Jorge Amado. Sim, eu lembro aquela que era... E me assustou, eu ouvia falar de Jorge Amado na época, né? Porque obra baseada na obra de Jorge Amado, novela baseada filme baseado na obra de Jorge Amado. De Rio Vermelho, na televisão, quando tinha 2 de fevereiro, entrevista a Jorge Amado. E aí eu disse, quero conhecer esse cara, né? Quero conhecer esse cara que todo mundo na televisão fala. Só que os livros eram muito grossos. Aí eu disse, não vou levar isso para casa. E aí achei um, Quincas Berro d'Água, que era fininho, levei para casa e me apaixonei. Depois, na minha ousadia, peguei o Sumiço da Santa, li, não entendi nada na época, porque eu era muito novo. Reli o Sumiço da Santa agora em 2019. Mas assim, e ali eu comecei Aí eu fui para
procurar os livros no meu Engraçado. naipe, né? Pedro Bandeira, fui ler Pedro Bandeira, fui ler algumas assim que eram do meu top, né? Aí pronto, aí eu comecei a me encantar pela leitura, fazia muito roteiro de Sim. peça, quando tinha trabalho de escola, eu que fazia os roteiros. A escola me incentivou muito, então eu digo sempre que, além de toda essa vivência, além de toda essa relação de afeto que eu tive, tanto dentro de casa como na minha rua, meus professores, todos eles foram imprescindíveis para ser quem eu sou hoje, né? Porque eu tive muito incentivo da escola, muito incentivo dos meus professores, porque eu não era um bom aluno nas exatas, mas em nenhum momento eu deixei de ser um bom aluno para os professores que passaram por mim. Isso é Até legal. mesmo os de exatas. Então, assim, eu sempre tive muito incentivo e devo tudo à escola. E aí já saí da escola, já recebi o canudinho lá do terceiro ano com o Probilinha falando para mim que eu ia ser um grande jornalista, que era a minha, assim, que eu dizia a todo mundo que eu queria fazer jornalismo. Seu caminho, então, né? meu caminho. E na faculdade de jornalismo, eu recebi a proposta da professora Alene Lins para fazer uma pesquisa sobre a rede Você fez social. faculdade de onde? O FRB, Universidade Federal do Recôncavo. E aí a gente estava fazendo um trabalho de pesquisa sobre rede social e já tinha na Europa e nos Estados Unidos alguns perfis, alguns autores, alguns escritores aparecendo em listas de mais vendidos. E esses autores estavam ocupando esses espaços em rede social. Então, eram escritores, autores que estavam divulgando suas obras, seus textos em Instagram, em Facebook, em blog, e já aparecia em livros mais vendidos, nos livros mais vendidos. E aí a gente queria entender como estava aqui no Brasil esse movimento. Eu já segui alguns, Isaac Magese, Gustavo Lacombe, Matheus Rocha, nosso conterrâneo de Feira de Santana, que hoje mora em São Paulo, Riane Leão. Então já segui alguns, já estava por dentro que tinha uma galera fazendo isso. Separei esses nomes, entreguei à professora, ela fez assim, rapaz, abra o seu perfil, cria um perfil, escreva, você escreve tão bem, por que você não faz? Ali começou, na hora eu não dei muita atenção, né, porque a gente tem essa mania de se auto-sabotar. Eu disse, não, eu escrever no Instagram, não vou. E aí fui, escrevi, 15 dias depois, no dia 8 de maio de 2016, era no dia das mães, saí para almoçar com minha mãe, voltei para casa, e aí transformei o meu perfil, que já tinha 1.200 pessoas, mais ou menos, no Instagram, em fotocitando, que eu tinha vergonha de assinar como Edgar. Aí coloquei o @fotocitando e anunciei às pessoas que a partir daquele momento eu ia também publicar alguns textos. Ah, que legal. Em 3 meses já tinha 10 mil seguidores. 10 mil seguidores. 10 mil seguidores em 3 meses. Você tem 2 filhos? Tenho. Mateus de 3, Letícia de 16. Eles gostam de ler? Gosto. Cadê a foto da família? Letícia tá naquela fase. Nossa, peraí, Letícia já tem. Letícia? Letícia, isso. Mateus, do meio. Jéssica, minha esposa. Tá ali perto de mim. Mas a Letícia, ela... Aconteceu uma transição muito importante, porque essa geração da tecnologia é muito difícil se aproximar dos livros, né? A gente precisa dar uma focinha. E aí eu fui convidado para fazer uma participação na Bienal do Livro, do Rio, em 2019. Aí eu combinei com a professora dela, com a diretora dela, Olhando aqui. para ter uma filha de 16, né? Você antecipou alguma coisa aí. Muitas. Olha aqui. Muitas Porque coisas. ele é novo. Muitas janelas e muros pulados. Depois você conta essa história. Sim, mas vamos lá. Falando da Letícia. E aí levei ela para a Bienal do Rio É. e mostrar a ela, né, esse mundo mágico da leitura. E foi uma experiência muito bacana, porque ela é uma menina que nunca tinha saído do estado, nunca tinha viajado para fora. Sim. E a primeira experiência dela foi numa Bienal, que é aquela maravilha, né? E aí ela conheceu autores, amigos meus, ela gosta muito de suspense, então ela conheceu autores de suspense, né? Marco De Brito, que é um escritor maravilhoso, meu amigo, que escreve série e filme para Prime. Sim, e aí recebeu o livro autografado, e aí agora saí de casa, ela estava lá lendo um livro. Então, ali foi um momento importante, né, de dar esse incentivo. O Mateus, a gente já segue essa lógica de estar sempre apresentando a ele o livro. Então, desde um ano e meio que a gente, mesmo que seja para ele picotar o livro todo, mas a gente já apresenta o livro para ele, ele já assiste a mãe lendo. Eu sou mais do Kindle, né? Mas a mãe dele gosta mais Jéssica gosta mais do livro, de pegar o livro. Eu, pelo tempo, eu me adaptei bem com o Kindle, né? Porque eu viajo muito, então... Eu tenho todos os modelos, até eu me pergunto porque eu tenho todos os modelos, mas eu vou comprando e vou botando lá. Mas eu adoro o Kindle. É maravilha, maravilha. Você lê em qualquer lugar, qualquer luz, é uma maravilha. Aí você
nasce a Letícia, depois você casa de novo, você forma em jornalismo. Quando você começa a escrever mesmo? Profissionalmente? 2016. 2016 com o perfil. O perfil cresceu muito alto, escalou muito alto o perfil. Foi assim, eu acho que eu entrei por debaixo da porta mesmo, ali naquela fase ápice do Instagram, quando você recebia um arroba de um famoso, você ganhava muito seguidor. E depois de um ano, no Instagram acabou isso, né? Muito difícil acontecer isso. Mas escrevia sobre o quê? Eu tinha muita coisa nos cadernos de matérias, como eu te falei, eu não era um aluno muito bom das exatas. Inclusive, eu tinha um professor de física, Marco Lobo, que ele me chamava de abduzido, porque ele entrava na sala, me via, ia para o quadro botar o dia, a data, né? Quando eu olhava, eu já tinha sumido da sala. Aí ele botou um apelido de abduzido. Mas eu ficava nas aulas de matemática, eu tinha uma facilidade muito grande de pegar o assunto, mas eu não tinha saco para matemática, porque na minha cabeça imatura, eu dizia assim, eu não vou precisar disso para minha vida, eu quero jornalismo, eu não vou aprender fórmula de não sei o que lá no jornalismo. E aí levei, assim, na irresponsabilidade, o ensino médio, e chegava na recuperação com plantação, eu tirava a nota e passava. Eu disse, por que eu vou esquentar a cabeça o ano todo se eu posso esquentar só no final do ano? Só que nessas aulas, o que é que eu fazia? Eu me apaixonava muito rápido, eu tinha um coração meio assim, mole. Me apaixonava muito rápido, e aí passava as aulas escrevendo cartas, que foram cartas que nunca foram lidas, porque nunca foram entregues, porque ficava lendo o caderno da matéria. Mas a paixão era como? Eu me apaixonava pela menina nova da escola, que tinha acabado de chegar, aí vou escrever para ela. Mas não enfrentava? Não entregava. Ficava ali, uma hora eu tomo coragem, só que aí quando eu tomava coragem, eu já estava apaixonado por outra. Aí escrevia outra. Aí comecei a escrever histórias. Era coisa bem rápida, assim, né? Imagino, deve ter sido. E aí, minha mãe nunca jogou fora essas coisas, né? Minha mãe, ela sempre guardava. E aí, quando a professora me fez esse desafio, dessa experiência, que eu criei o perfil, eu comecei a revisitar esses escritos. E aí, fiz uma releitura. Não era exatamente aquilo, meu Deus, eu escrevi isso, mas aquilo foi me dando... Sim, foi me alimentando para poder escrever, postar todo dia, que a gente, para o trabalho da faculdade, tinha essa coisa de seguir as regras, né, de postar todo dia, ter constância. E aí eu fui postando, e aconteceu uma coisa interessante. Quando começou a pegar, já tinha gente me repostando no feed, né, porque não tinha os stories na época, mas assim, muita gente no direct. Então as pessoas liam o texto e vinha no direct contar as histórias. E aí eu a inspiração começou a se retroalimentar das histórias que eu lia das pessoas, dos meus seguidores. Então, ficou uma inspiração cíclica. E quando foi em dezembro do mesmo ano, Solange Almeida me repostou. E aí o perfil foi para 40 mil seguidores. Quando foi em fevereiro... Conta, você tá vendo? Aprendi, tive que aprender. Mil, né? Eu fui pai com 18 anos, teve que aprender a fazer conta da fralda, do leite. Ele dizia assim, poxa, que falta me faz aquela matéria. Que falta, professora Raquel, professora Gal, olha aí, parece que foi praga. E aí eu fui... Marília Mendonça me postou. Em fevereiro, eu lembro que eu fiz a postagem de agradecimento dos 40 mil seguidores de manhã. E fui para a faculdade, voltei. A minha casa estava em obra. Tomei banho. Quando eu saí do banho, eu peguei o celular. Porque a casa estava meio tudo bagunçado. O celular estava no meio do corredor. Peguei o celular para olhar. 53 mil. Eu achei estranho, porque eu tinha acabado de olhar. Estava em 40 mil, 53 mil. É algum bug. Aí atualizei 59 mil. Atualizei 61 mil. Foram mais de 20 mil seguidores em uma hora. Mas Marília postou no feed, sim, me marcou na época, sim. E aí um texto meu, e aí fui em pouco tempo 100 mil seguidores, porque foi Marília, fez Valverde, Paulo Oliveira, e aí foi chegando mais gente desse, né, do meio artístico. Mas o texto, Izzy, tem algum texto dele aí pra gente ver, do Instagram? Botei. E aí foi crescendo, até que é uma editora do Rio, a editora Vilardo, que era uma editora que estava começando. Vamos lá. Aproveite e agradeça, a gente daria tudo para ter um pouco do que você tem. Aproveite e agradeça. Tem gente que daria tudo para ter um pouco do que você tem. Agora tem um detalhe. O texto está na legenda. Porque aconteceu uma coisa interessante comigo esses dias.
Tava numa roda de amigos, e aí uma amiga minha fez assim, olha, esse é Edgar, ele tem um texto na entrada, no aeroporto tem um texto dele. Aí a mulher fez, tem um texto, ele é um escritor famoso, tem um texto dele. E como é o texto? Bem-vindo a Salvador. Aí eu fiz assim, calma. O texto não é bem-vindo a Salvador, é sua chegada faz festa em meu coração. É o trecho de um texto que eu cedi ao aeroporto, né? Nós fizemos uma negociação. Que muito... O texto foi cedido. E aí, o aeroporto escolheu um trecho desse texto para botar no desembarque, porque o cara olhou assim, pô, bem-vindo a Bahia, eu também... É meu também, né? Essa foi boa. Sua mãe queria que você fosse concursado, né? Minha mãe, ela tem, assim, tem uma história muito engraçada de minha mãe, porque eu passei a vida toda achando... Ela passou a vida toda achando que ia fazer concurso. Que ela tinha que ter estabilidade. E depois que eu tive filho, a cobrança foi maior, porque, além de tudo, eu tentei o casamento, não deu certo, voltei para casa e voltei com a minha filha. Minha filha mora comigo até hoje, desde que me separei. Então, assim, a cobrança ficou maior, porque não, agora você tem filha, você tem que ter estabilidade e tal. Eu nunca tive essa cabeça de estabilidade, né? Sempre tive, assim, a galera da música me entende, pode me entender, você também quer... A gente quer, todo dia, a gente não consegue ficar sentado num lugar 8 horas, batendo ponta. A gente quer aventurar mesmo, fazer nossa arte, fazer nossa... E aí eu sempre desafiei minha mãe em relação a isso. Eu lembro que quando eu passei para jornalismo, eu estava na casa da minha ex-sogra. Foi um velório, né? Mais ou menos. Assim, eu estava na casa da minha ex-sogra, que era aqui de Salvador. E aí eu recebi a notícia, ela me deu aquele abraço forte, eu parei e disse, poxa, preciso dar essa notícia pessoalmente à minha mãe, preciso receber esse abraço de minha mãe. E aí peguei o ônibus, fui para o interior, Colher de pau. E aí cheguei lá, minha mãe estava no quintal, estendendo roupa no quintal, em cima do banquinho. Eu parei assim, ela, mãe, tem uma notícia para lhe dar. Ela olhou e fez assim, meu outro filho não, né? Pelo amor de Deus. Eu fiz, não, melhor. Passei na faculdade de jornalismo na Universidade Federal do Recôncavo. Aí ela fez assim, não fez mais que sua obrigação e continuou estudando educação. É um incentivo. Incentivo forte. E aí eu fiz E aí começou essa coisa de Instagram, e ela não tinha, hoje ela tem, mas ela não tinha Instagram, não entendia muito bem como funcionava esse negócio de rede social. Eu já tinha tido um blog em Muritiba em 2008, que eu fui processado por 6 vereadores, ganhei na época. Então ela tinha muito medo do que eu estava fazendo na rede social, né? Mas as pessoas paravam lá na rua, Edgar, você viu que fulana postou o texto de Edgar? Ela, eu não vi nada não, eu quero que ele vai estudar para concurso. Né? Ela ficava meio nessa noia. E aí veio a editora, teve o lançamento aqui em Salvador, do primeiro livro. Legal. E aí, uma mobilização na cidade, todo mundo se articulando para vir, para lançar, né, um lançamento de um livro, imagine. Aí eu não vi minha mãe se mobilizar para sair de casa. E aí ela me levou na porta, entrei no carro, e aí ousei perguntar, né? Disse, minha mãe, tu não vai não? E aí, para minha felicidade, abriu uma caixa econômica na minha rua. Aí ela apontou para a caixa, ei, nada, negócio de livro da Futura ninguém, eu queria você ali, ó, de paletó, atendendo na caixa econômica. E é por isso que hoje eu palestro de paletó, vou pro lugar de paletó, porque do sonho dela, a única coisa que eu posso dar é o paletó, não é? E aí, pronto, aí ela... mas ela veio, ela foi de surpresa, apareceu no lançamento, a gente se abraçou, a gente começou a reconstruir uma relação, né? Vem pra caixa, você... exatamente, mas até hoje eu passo pela caixa e digo assim, ela passa e diz, né, você poderia estar aí. Ela não desistiu, não, mas não desiste nunca, né? Que temas você costuma escrever no seu Instagram? Luiz, eu gosto de dizer que eu tenho conversas com meus seguidores no Instagram. Então, assim, é muito do que eu estou sentindo, é muito do que eu quero dizer para os seguidores. Tem muito de mim ali, tem muito do que eu reflito sobre as histórias que eu leio deles.
Outro dia, logo no início, eu estava ainda com 100 e pouquinhos seguidores, 100 e poucos mil, na verdade. Ele adora números. E aí, porque a minha ordem cronológica dos fatos é pelos números, então me baseio por aí. Adora números. E aí foi o primeiro choque que eu tomei em relação à responsabilidade que eu estava tendo ali naquele momento. Que a mulher mandou para mim assim, Edgar, eu sou casada com um marido maravilhoso. Assim, desde a adolescência eu sonhava em ter um marido como esse, e Deus me deu esse marido. É um ótimo pai, é um ótimo filho, é um ótimo irmão, é um ótimo marido. Não tenho do que me queixar, mas Esse mais se lascou. eu me envolvi numa paixão louca com um colega de trabalho. E ele não merece isso, e eu quero que você me diga, eu conto ou não conto. Aí eu li aquilo e fiz assim, eu que vou dizer? Apagou. Não, eu nunca abri essa conversa. Eu li, né? O Instagram você pode, né? Não. Li e fiquei com aquilo na cabeça, porque, assim, as pessoas acham, e isso eu vi muito no Rio, quando eu fui lançar o livro lá na Travessa do Rio, tinha muita gente, 40 mais na fila. Então, muita gente me olhava e dizia assim, mas é você que escreve? Eu pensei que ia ter um coroa aqui. E as pessoas queriam respostas de mim que às vezes eu não tenho. Às vezes né, a inspiração é meio louca, porque às vezes você pensa ali, você diz coisas, você abraça. A resposta é como assim? Não, ela queria uma resposta como se eu tivesse a solução para o problema dela. Aí o que foi que eu fiz? Eu fiquei Não nesse caso, você fala as outras pessoas. A resposta da vida, como se eu tivesse 100% de experiência daquilo que, né? E é isso que eu deixo bem claro para os meus seguidores. Assim, eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo. O que eu faço aqui é reflexão. Que loucura. Então, assim, e não é que é uma linha muito tênue, assim, que às vezes tem alguns autores até que correm esse risco nessa jornada de rede social de achar que pode aconselhar as pessoas. Quando, na verdade, existe essa linha, né, de que você está ali fazendo, você está escrevendo algo que é seu, baseado nas suas vivências, baseado na sua experiência, que pode ser diferente para os outros, pode reverberar diferente para os outros. Então, eu tenho muito cuidado com isso e tive esse cuidado. Só que aí eu escrevi, uma semana depois, um texto pensando nessa mulher. Sim. Que foi um texto falando sobre uma concepção minha, indiretamente, mas assim, sem citá-la, sem citar um problema, foi assim, como se eu estivesse falando sobre um tema específico. Largue seu marido. Que foi assim, a lealdade é mais importante que a fidelidade. E aí eu escrevia porque eu achava, na minha opinião, dentro daquilo que eu vivia até aquele momento, porque a lealdade era mais importante que a infidelidade. Porque a infidelidade é um ato falho do ser humano. A gente pode cometer ser infiel com um amigo ou com um colega de trabalho, mas quando a gente é leal, conta, eu errei com você, Luiz, você dá o direito ao outro de tomar uma decisão sabendo exatamente o que aconteceu. Né? Não fala em traição, não fala em relação marido e mulher. E esse texto teve mais de 4 milhões de compartilhamentos. Roda hoje até sem meu nome, até sem meu crédito hoje. Mas tudo bem, vamos lá. Já tomaram, vai. Mas assim, é esse tipo de relação que eu tenho com os meus textos. Então, é muito do que eu estou sentindo no dia, é muito do que eu estou sentindo em relação à história que eu ouço, né? Do que eu senti com aquilo que me contaram ali. Isso é legal. Me fala um pouco sobre o seu primeiro livro, né? Quem tem como... Me Amar Não Me Perde Nada. É uma bagunça esse primeiro livro. É uma bagunça, porque o que acontece? Eu recebi essa Me Amar Não Me Perde Nada. Eu tinha um colega de trabalho... Explica um pouquinho esse título aí, que eu achei... Eu tinha um colega de trabalho que ele falava muito isso. Quem tem como me pagar não me deve nada. E aí eu fiz essa brincadeira, né? Quem tem como me amar não me perde nada. E esse livro virou um poporri, porque eu queria dizer às pessoas que eu sabia fazer tudo. Então tem poema, tem crônica, tem conto, tem frase. Então é uma bagunça mesmo. E foi a minha primeira experiência com o livro. A editora Vilardo, ela me abriu portas, ela me levou para lançar esse livro em 5 capitais. Eu lancei esse livro aqui em Salvador, na Livraria Cultura, lancei no Rio, lancei em São Paulo, na Cultura lá da Paulista, lancei em Fortaleza, lancei em Petrópolis, lancei em Teresina, no Piauí. E é um livro que ele começa com uma crônica minha, pessoal, né? Um livro meio aqui autobiográfico de um relacionamento que eu tive que acabou. Então, ele vai falando das fases do término, né? O primeiro dia, como é, o segundo dia.
E aí, no meio dessas crônicas, vem uma poesia, um conto. Eu criei alguns contos baseados em histórias de pessoas conhecidas, minhas, né, de amigas. Eu sempre fui o ouvidor oficial das amigas e dos amigos. Então, eu criei alguns contos, claro, pedindo autorização. Estou pensando em... Vou transformar, não vai ser seu nome, não vai ser... Só interrompendo, o Ariano Suassuna, ele escreve o Alto da Compadecida, e o Chicó e o João Grilo existiram, né? E ele escreve... Muitos autores usam essas referências, né? Muitos autores. Hoje eu estava conversando com um grupo de escritores no WhatsApp, e eles estavam falando de Manuel Carlos, né? Que ele tem uma entrevista dele que ele disse que ele sentava numa padaria no Leblon, e ali naquela padaria, na manhã que ele ficava, muitos personagens surgiam de uma conversa que ele ouvia. E Essa é interessante, construção. nesse livro tem um conto de uma amiga minha, baseado na história de uma amiga minha, que ela estudava lá no interior e namorava um cara aqui de Salvador, e ela sempre vinha final de semana, né? E as coisas começaram a pegar na faculdade, aquela época de faculdade que você não tem tempo para nada. E aí ela vem, consegue uma brechazinha, vem para Salvador, interfona no prédio dele, tem uma senhora com a mochila nas costas, interfonou para o mesmo lugar. Esse prédio não tem portaria e tal. Aí ela fez assim, mas você vai para casa de fulano? Aí a senhora respondeu, vou. Eu falei, é meu namorado. Aí a moça fez, não, minha filha, ele namora minha filha há 6 meses. Aí descobriu ali naquele momento que... E aí eu conto essa história, só que aí o que é que acontece? Eu crio um diálogo que não existiu dele com ela na escada do prédio. E, assim, foi interessante porque eu não conversei nada com ela, ela leu o livro e disse assim, Edgar, era o que eu queria ter dito a ele. Você escreveu exatamente o que eu queria ter dito a ele naquele momento. Então, tem esses encontros, assim, nesse livro. É um livro que eu gosto, apesar dessa bagunça, é um livro que eu gosto muito, né? Tem um segundo, que é O Que Tiver de Ser Amar, que também foi pela Vilardo. Foi um compromisso que eu fiz com... Esse aqui, né? É esse. É um livro, assim, que tem um significado muito grande para mim, afetivo, porque foi lançado no ano que Muritiba fez 100 anos, e aí eu convidei os artistas plásticos de Muritiba, um artista plástico de Muritiba, Suzá, para fazer a capa e as ilustrações. Convidei alguns muritibanos que eu sabia que gostava de escrever, que tinham sonho de ser poeta, cordelista, e convidei para fazer a participação nesse livro também. Convidei muritibanos para escrever a orelha e para escrever o prefácio do livro. Inclusive, um dos muritibanos é um professor meu de literatura que me incentivou muito no início. Então, é um livro que tem representa isso para mim, né? Esse presente a Muritiba, a minha cidade. E o livro, ele fala? São crônicas. São crônicas, assim. O que aconteceu? A menina que trabalhava na editora, que tinha um contato direto comigo, já tinha me dito que a editora não ia bem. E ela disse assim, Edgar, pegue alguns textos seus que você já publicou e faça tipo que um arquivo do que está na rede social. Coloque essas crônicas nesse livro. Ah, tá. E aí eu peguei várias crônicas que tinham no meu Instagram. Claro que tem algumas novas ali, mas assim, a maioria que eu gostava mais do Instagram eu coloquei nesse livro. Então é um livro grande, é um livro arquivo mesmo. E é um livro também especial porque tem muito do começo, né, do meu perfil. Sim. E é espalhar as crônicas. Você pode abrir ele em qualquer página. Hoje eu vou abrir aqui para ler. Então não tem título, não tem nada. Sim, mas aí você trabalha com uma comunicação bem afetiva, né? Como você define esse conceito? Luiz, eu acho que a gente entrou num caminho assim meio reativo. A gente reage demais às coisas, né? A gente fala de comunicação assertiva, mas a gente esquece que do outro lado tem um ser humano. Então a comunicação afetiva é muito focada nisso, de você ter empatia pelo outro, de você entender que o outro, você tem as suas bagagens, você tem os seus problemas, você tem os seus leões que você enfrenta por dia, mas o outro também tem. Né? Então, nas minhas palestras, nos encontros que eu faço, eu sempre dou esse exemplo. Né? Olha para um prédio de 20 andares, que tem 4 apartamentos por andar. E imagine que cada apartamento tem uma pessoa enfrentando um problema de saúde, enfrentando um divórcio,
que perdeu alguém. Então, como é que você sai de casa se achando no direito de distribuir patada ou grosseria nas pessoas, achando que o seu problema é maior do que o mundo, né? Eu tenho uma pessoa em casa que entrou bem no hospital e saiu sem movimentos nenhum. Estado vegetativo, que é minha irmã, que hoje tem 34 anos, né? E eu vejo minha mãe cuidar dela, vejo minha mãe se dedicar a ela no amor, no afeto, assim, que a única explicação para ela estar viva até hoje é esse cuidado que ela recebe. Aí tem um ponto aí, né? Então... Que levou... Exatamente. Isso é muito legal. Exatamente. Então, essa história que eu conto na palestra, né? Tá. É a história nesse ponto que encontra a relação do afeto com a minha escrita, que é a relação que eu tenho com a minha cidade, a relação que eu tenho com os meus professores, Principalmente o que eu com sua assisti família em casa, também, né, com minha mãe, e essa reconstrução que eu tive, porque quando eu falo de você manter uma comunicação afetiva dentro de sua casa, que é o primeiro lugar, que não adianta você ser bom da porta para fora de sua casa, você tem que ser bom da porta para dentro. E é justamente nessa reconstrução da relação que eu tive com minha mãe, que era uma relação muito dura, porque minha mãe, quando ela teve esse problema com a minha irmã, que é um ano mais nova do que eu, minha mãe ela me criou numa redoma de superproteção que funcionou até quando eu era pré-adolescente. Mas quando eu fui crescendo, tendo as minhas paqueras e querendo sair, querendo ir para lugares, a gente começou a criar esse confronto. E a gente se disse muita coisa, a gente se agrediu demais, né, durante muito tempo. E essa relação começou a ser reconstruída no dia do lançamento do meu primeiro livro, que ela foi de surpresa e a gente se abraçou durante 10 minutos. E naquele abraço, eu percebi que eu cobrei tanto, né, de minha mãe, um abraço pela faculdade e de tantas outras coisas, e que aquele abraço que eu estava recebendo ali eu poderia ter dado há muito tempo. E que bom que eu tive a chance de dar esse abraço em vida. Lindo isso aí, viu, gente? E... é muito bonito. E esse ponto do afeto, né? De você conhecer a história da pessoa. Agora ficou claro, eu entendi. E respeitar as pessoas, e respeitar o que o outro sente, respeitar a dor no outro. Precisa estar dentro, né? Precisa ter isso. Precisa ter esse olhar. Precisa ter olhar. E precisa exercitar, não é fácil. Verdade. Não é fácil a gente com os nossos problemas, com os nossos boletos atrasados e dívidas e confusão mesmo do dia a dia. Você... ainda, né, o que as pessoas dizem, ainda tenho que me preocupar com o outro? Tem porque isso é uma roda que gira e que acaba reverberando em você também. Né? E por isso que eu digo, por onde eu começo a ter uma comunicação afetiva? Comece de casa, comece a tratar seus filhos bem, comece a tratar as pessoas que convivem com você bem, porque é isso que vai fazer a diferença. Se você começa lá, você sai de casa mais leve, você torna a sua família mais leve. Eu acho que é o melhor início para a gente começar a ter um mundo mais afetuoso. Mas o legal é que você não foi reativo. Você foi receptivo, entendeu e soube utilizar. Porque tem pessoas que são reativas e ficam revoltados, não querem mais nada, acham que aquilo dali é o problema da vida deles. E olha, aquela história da grama do vizinho sempre é melhor, é porque eu não tive aquela oportunidade dali. E olha que ele passou pelo que passou, e você foi o quê? Receptivo. Deixa eu entender o que está acontecendo. Aí, a tua história, você olha, fala, não, peraí, eu passei, mas eu vou corrigir algumas coisas, talvez melhore aqui, melhore ali. Tem muito, essa coisa é muito forte. Tem, né? Eu vou te dar só um exemplo assim, de como era. Minha mãe, ela queria, se eu tivesse um trabalho de escola, tinha que ser lá em casa, que ela tinha medo de ser na casa de alguém. Se eu estivesse brincando na porta, ela tinha que estar na porta. Com os meus amigos. E aí um dia eu tive a infelicidade de pedir a minha mãe para sentar na porta, achando que ela não ia deixar. Ela deixou. E minha mãe era uma espécie de líder comunitária da rua. A rua é grande, larga, e aí a rua estava meio esburacada. Aí os vizinhos foram lá, Marlene, vamos fazer um abaixo-assinado, levar para o prefeito calçar a rua. Aí minha mãe foi, levou, o prefeito foi e calçou a rua. Ao lado político aí. Calçou a rua. Aí, quando calçou a rua, os carros passavam, né? Imagine uma rua larga, grande. Velocidade. Né? Passavam uma velocidade enorme. Marlene, vamos fazer um abaixo-assinado para o prefeito botar um quebra-mola aqui. Aí o prefeito botou 3 quebra-molas, um desses quebra-molas lá na porta de minha casa. Tinha um poste de iluminação, um quebra-mola. E aí eu pedi a minha mãe, dias depois de ter instalado esse quebra-mola, para sentar na porta, minha mãe deixou.
vá que eu tô aqui na cozinha fazendo comida. E aí sentei na porta, me arrumei, porque era um acontecimento. Minha mãe tinha deixado sentar na porta, fui, tomei banho, botei uma roupa nova, né? Pintei o cabelo, sentei na porta. E aí veio um carro que não sabia que tinha quebra-mola. Esse carro vem desembestado, quando vê o quebra-mola freia, aí dá aquele barulhão. E não teve jeito, aquela batida. Minha mãe sai desembestada da cozinha onde ela tava. Me bota pra dentro e me dá uma surra. Fica do susto que ela tomou. Fica no fogo pra ir pra porta aí, pra matar do coração. Era desse nível. E aí, toda vez que eu vou em Muritiba, que eu olho o quebra-mola, eu digo assim, eu tomo uma surra pra sua cauda. Porra de quebra-mola. Então era desse nível, assim, o nível, assim, eu tive alguns relacionamentos que a pessoa chegava pra mim e disse, você é uma pessoa maravilhosa, né? Mas o sua mãe não tem condição. O combo que vem junto não dá pra... A gente precisa conversar. Precisamos. E aí, então, foi várias coisinhas que a gente teve nesse período. Aí meu pai faleceu. Minha mãe, quando eu conheci meu pai, minha mãe já era viúva. Né? Minha mãe foi viúva muito cedo, já tinha 2 filhos com esse primeiro casamento. Meu pai já tinha 10 filhos do primeiro casamento com a primeira esposa. Peraí, deixa eu entender isso aí. Anota. Vai. Você que gosta você disse que gosta de números, agora vamos para os números. Sua mãe? Minha mãe, meu pai tinha 67 anos quando eu conheci minha mãe, 60 e pouquinho, não sei se 67 foi quando eu nasci. Mas meu pai, ele já era viúvo, tinha 10 filhos. Os filhos, ele criou os filhos primeiro, disse, eu vou criar meus filhos, depois eu vou resolver minha vida. Quando ele criou os filhos já estavam grandes, casados, alguns já com filho. Ele conheceu minha mãe, que era uma viúva recente, também era mais nova do que ele. Né? E aí? E aí eles se relacionaram e eu nasci. Sim. Eu nasci tio-avô já, porque já tinha... já era... Já saiu com já nasci de bengala. E aí, minha mãe já era viúva, aí meu pai faleceu. Né? Minha mãe ficou viúva pela segunda vez e conheceu o Chico, que foi uma pessoa assim, maravilhosa na vida dela, muito parecido com meu pai. A gente amava, até os filhos de meu pai também amavam Chico, dava tudo muito bem. Ela estava vivendo coisas assim que ela ainda não tinha vivido, de sair, de viajar, de curtir mesmo a vida, né? De sair, tinha uma festinha em Muritiba, ela ia com ele, né? Porque meu pai era mais caseiro. Então, assim, ela estava vivendo o ápice da vida, viveu 5 anos, assim, maravilhoso, até que Chico morre de aneurisma. Nossa Senhora. Então, ela foi viúva 3 vezes. A sua mãe foi viúva 3 vezes? 3 vezes. Minhas irmãs chamam ela de uma menina veneno, comeu, morreu. Porra, bicho. É menina veneno mesmo. 3? Hat-trick? E aí, toda vez que ela ameaça amar o namorado, eu digo assim, eu vou contar a sua história. Então, assim, tem essa história de coisa assim. Chico, ele foi um surdo. Meu pai foi se debilitando por causa da idade, diabetes, ficou em cima de uma cama 2 anos. Então, não é que a gente não estava esperando, mas assim, foi algo que foi... A vida foi preparando a gente para aquela ida de meu pai. Chico foi um aneurisma. Chico chegou bem no trabalho e teve uma dor na cabeça e do hospital o aneurisma rompeu e morreu. Então, foi um choque. Sua mãe tá com quantos anos? Minha mãe hoje tem 63. Mas tá quietinha, né? Tá. Quem mais tem coragem? Ela disse que não quer, mas eu digo, a história é outra. Deixa eu chamar aqui o intervalozinho, daqui a pouco a gente volta aqui com essa figura Edgar Abeuzen. Fortuna Crítica continua, mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. Inaugurada em 2018, a Arrojal Sá é uma produtora baiana, com sede em Salvador e filial em São Paulo. A
Arroz tem um olhar único para a produção musical, audiovisual e de conteúdo digital. Antenada com as principais tendências, realiza projetos que vão de álbuns, shows, podcasts, clipes musicais, vídeos, até o gerenciamento de carreira artística e outros. Sofisticação, criatividade e cuidado são as marcas da Arroz de Alçá, entregando produtos e serviços com qualidade ímpar. Saiba mais sobre a produtora nas mídias sociais. Olá, estamos de volta com o Edgar Abeusen. Abeusen, Ou aborrece. ou aborrece. Ou abuseuse. O Edgar o quê? Não faço não, pô. E esse livro aqui? Esse aqui é o... Esse eu acredite na sua capacidade de superar. Ele foi assim Eu iria lançar com a Planeta o segundo livro, mas eu tinha prometido ao Vilardo, que era o dono da editora, que eu lançaria o segundo livro. Eu tenho uma coisa comigo que é gratidão. Eu também acho. Muito fantástico. E eu tinha dado a palavra a ele, aqui em Salvador, quando a gente lançou o primeiro livro, que ele disse que me levaria para as capitais e disse assim, agora que você vai estar no sucesso aí, você não vai mais lançar livro com a gente. Eu fiz meu segundo livro, eu lanço com você. Que legal. E aí lancei o segundo livro com eles, e na Bienal, eu já estava querendo lançar com a Planeta já tinha me feito a proposta, e eu estava sem jeito de contar para ele. E aí eu lembro que eu fiz muita oração, porque eu precisava conversar com ele na Bienal, ele estava lá com o segundo livro, e a editora assim, ela não estava conseguindo dar conta da quantidade de pedidos dos meus livros. Eu fui para Fátima, por encontro com a Fátima, e aí a Fátima segurou acho que 10 segundos o meu livro, e aí não tinha livro mais na editora para vender. E aí nesse dia que eu cheguei, ele me chamou para um café e fez assim, você já está maior que a editora, eu acho que está na hora de você ir para a editora maior. Aí eu disse, eu já tenho uma proposta de editora, eu só estava esperando o momento certo para conversar com você, e a gente amigavelmente desfez, né, o contrato com a Vilardo, e eu lancei pela Planeta. Eu acredito na sua capacidade de superar, que foi em 2020, no ano da pandemia, e acabou era o livro que deveria estar em todas as livrarias, mas as livrarias estavam fechadas por conta da pandemia. Mas é um livro que tem saído muito bem. Quando você fala que foi na Fátima, aí ela mostrou o livro. Ela mostrou, porque o que é que acontece? Eles estavam procurando pauta na Bienal e, como eu falei, eu estava com minha filha para incentivar ela a ler. Aí o pessoal da produção queria que eu contasse essa história lá. Eu levei minha filha para a Bienal e aí aproveitou que eu estava lançando o livro também na Bienal, e eu acabei fazendo o merchanzinho do livro, né? E aí o pessoal começou a entrar no site da editora, procurar para comprar o livro, e não tinha mais para vender. E aí a editora teve que segurar os livros no estoque. Não entendi porque você falou da Fátima. No encontro, no encontro da Fátima. Não, eu sei que é a Fátima Bernardes, que ela vai dizer Fátima Bernardes, sim, eu sei que é a Fátima Bernardes. É porque a gente é tão íntimo dela que a gente já fala que é Fátima. Minha amiga, tava lá ontem tomando café com ela. Chupando geladinho. Túlio. Não, eu sei, eu não entendi que ele fez uma associação. A Fátima mostrou o livro. O que acontece? Quando ela falou que eu estaria na Bienal, falou do livro, houve uma procura muito alta no site da editora. E aí eles tiveram que segurar, porque o estoque que tinha era para vender na Bienal. Então, se eles vendessem todos no site, não ia ter como vender na Bienal. Mas na verdade a Fátima, obviamente, ela mostrou um bom livro, e as pessoas sabiam que você já tinha uma história e foi atrás, né? O mérito aí é todo seu. Por isso que o cara ficou preocupado aqui, seu amigo da... Rapaz, eu tô lendo aqui. Dói, mas está te fortalecendo? Dói, mas está te mostrando novas possibilidades?
O chão só se abriu para você descobrir a força das suas asas. Isso me lembrou um pouco aquela música do Ney, que eu não sei se é do Ney, a música... Ele tem 2 carros, mas eu posso voar, né? É bem bonito. Eu acredito muito na força da dor. Né? Eu acho que a dor ela pode Da me dor? mostrar outros caminhos. Eu acredito muito na força da dor. Pode. E é o que eu falo sempre para as pessoas assim, que estão passando por algum momento, término de relacionamento, algum luto, por algum motivo, assim, deixa doer. A gente está num momento onde as pessoas escondem Vinícius, quando estava esconde muito crise, sentimento. ele escrevia que era uma beleza. Esconde muito sentimento, esconde o que está sentindo, esconde... parece que é pecado hoje você chorar, você está triste. Você tem que estar feliz o tempo todo, tem que estar rindo o tempo todo. E uma vez uma pessoa me disse isso, eu gravei isso com muito carinho, que assim, no fundo do meu poço tinha uma mola. E a gente só consegue se reerguer, sair do fundo do poço se a gente chegar lá embaixo. A gente não consegue fazer isso no meio do caminho. Né? Então, se você está num momento de tristeza, chore, desabafe, chorar faz bem. Eu não acho que... Né? Então, é por isso que eles acham Que dói, mas vergonha, está te fortalecendo. Está doendo, mas está te fortalecendo. Está doendo, mas o importante é que nunca mais vai doer igual. Tem dores que vêm e que você só sente aquela dor uma vez. Nunca pode doer mais forte ou menos, mas nunca vai ser aquela dor. Então, aproveite esse encontro com a dor para você se reerguer, para você aprender com ela. Agora, esse livro é interessante que o primeiro texto que eu escrevi para esse livro virou o último texto, que é a oração para o meu recomeço, que ela diz assim, a carta para o meu recomeço, diz assim: prezado recomeço, achei que não seria possível encontrar forças para te reencontrar de novo. Já foram muitas as vezes em que nos cruzamos nesta estrada. Quando o coração aperta, quando o desespero bate, quando a dor parece ser maior e mais cruel, eu sei que você virá. Mas não virá à toa, de repente, nem de surpresa. Eu sei que você aguarda o meu chamado, eu sei que você sente o meu preparo, que você respira através da minha cura. A cada reencontro aprendo mais contigo, sinto-me mais atento aos detalhes, procuro errar o mínimo e acabo tropeçando em erros novos, procuro andar na linha e quase sempre me perco. Mas você, paciente, está sempre ali, de braços abertos, com a estrada livre para eu passar, com o meu jeito desenfreado e na velocidade que eu desejar. Recomeço meu de cada dia, de cada dor, de cada amor que não deu certo do jeito que eu queria, de cada sonho que ficou pelo meio do caminho, em cada olhar de quem foi embora e nunca mais voltou, de cada morte que me tornou pequeno diante dos mistérios da vida, de cada vida que chegou para reforçar o seu abraço, eu te agradeço. Agradeço pelas lições deixadas, pela esperança que restaura a mola que existe no fundo do meu poço, pela luz que se acende no final do túnel, pelas mãos que abraçam a fé nas minhas orações. Agradeço do fundo do meu coração a oportunidade que eu tenho de sempre encontrar as forças que eu preciso em você, de alguém que por tantas vezes precisou recomeçar. E aí era o primeiro texto do livro, aí o pessoal da editora disse assim, não, vamos deixar isso pro final, vamos terminar o livro com ele. E é uma carta que, assim, é minha, né? Eu fiz essa carta para mim mesmo, direcionado para o meu recomeço. E eu acho que falta isso, falta esse olhar para dentro mesmo, olhar para você, olhar para qual a sua responsabilidade. A gente está culpando muito o outro, que foi isso que a gente falou, né, no outro bloco, que assim... Eu parei de apontar para minha mãe e disse assim, poxa, eu cobrei um abraço dela que eu poderia ter dado. Né? E muitas vezes a gente está em casa e cobrando um abraço, cobrando um carinho de uma pessoa. E por que você não faz? Por que você não dá esse abraço? Porque não está conversando? Por que você não conversa? Por que você não insiste, não tenta? Né? Muitas vezes falta isso na gente. A gente está procurando sempre nos isentar de responsabilidade. A gente que escreve, que trabalha, eu também componho, né? Faço algumas composições. Eu vi que você tem um trabalho legal. E tem uma música mesmo que lançou com o João Moraes e, Ju. Na verdade, escrevemos juntos, eu, Ju e Arthur Ramos, do Filho Jorge. E foi um texto que eu escrevi baseado numa conversa com minha mãe, que tudo começou daí. Porque dentro dessa circunstância da vida de minha mãe, de ter uma filha que entrou no hospital bem, saiu, né, no estado vegetativo. Eu nunca vi. Assim, um dia me disse assim, eu nunca vi minha mãe reclamar, nunca vi minha mãe dizer que, porque é uma vida totalmente diferente, só ela cuida, ela não confia em ninguém para cuidar. Né? Hoje não, hoje ela já tem uma pessoa de confiança que
Se precisar ela dormir fora de casa, né? Ela vir para Salvador, ficar aqui comigo, viajar comigo, que às vezes eu levo ela para alguns lugares comigo, quando tem uma palestra fora do estado. Eu moro minha mãe comigo, levo ela. Aí ela me respondeu que, minha mãe, por quê? Como é que a senhora consegue, né? Quando teve essas perdas, né, na sua vida. Aline, né? Nessa situação, porque por mais que hoje eu tenha filho e consiga dimensionar um pouco a dor dela, eu nunca vou saber o que ela sentiu. Filho muito forte. E aí ela me disse assim, fé. E aí eu escrevi um texto que começava assim, a sua fé que faz a diferença. Porque a vida ela vai passar como um rolo professor na sua... É a sua fé que faz a diferença. É a certeza que bate no peito que um dia tudo isso vale a pena. E aí eu escrevi esse texto pensando nela, né? A vida, às vezes você vai perder pessoas, às vezes você vai estar em situações que você tá com um boleto atrasado, que você tá com problema no casamento, que a vida às vezes passa com um rolo compressor. E aí você diz assim, de onde vem a força? É a fé. Exatamente. A fé que faz a diferença. Pode ser a fé, não estou falando de religião especificamente, mas a fé em alguma coisa, a fé no seu recomeço, a fé na sua esperança, a fé em Deus, a fé no seu orixá, a fé faz a diferença. Aí eu escrevi, postei, e aí Ju me mandou uma mensagem. Na época eu estava frequentando muito a Colaboraê, estava como residente lá da Colaboraê, que é o espaço que ela tem ali no Rio Vermelho. E aí ela fez, vamos transformar isso em música. Aí eu fiz embora. Aí eu passei para ela algumas coisas, e aí eu estava em São Paulo na época. Aí ela chamou Arthur Ramos, e aí os dois finalizaram a música, e foi esse resultado incrível aí. Legal. Beijo, Ju. Ju Moraes. Ju Moraes. Você é curador da Flica, né? Em 2022. Recebi essa missão ano passado. Assim, a Flica, eu tenho um carinho muito grande por essa feira literária. Foi a Flica, 10 anos da Flica. Olha quem tá ali, ó. O que é que o Pedrinho tá fazendo aí? Enxerido. O Pedrinho tava na produção também. Foi um dos produtores lá da da Flica. ousadia. Quer sair na foto? Ô, rapaz, sai daí. Ô, Pedrinho, você... O que é que tá acontecendo? Não sei não. E assim, a Flica eu vi nascer, né? Eu tava lá em Muritiba como... Pedrinho, tinha um site simpatia, na época de notícias. E foi quando a Flica surgiu. E aí eu fui cobrir a Flica como jornalista. Depois, eu já com o Instagram, fui convidado para uma mesa da Flica. Foi uma mesa com Zac Magiese, mediada por Jex Metak, né? E depois fui convidado para ser curador da Flica, que foi assim uma experiência fantástica. O curador de geração Flica, né? Fomos Paulo Gabriel, que foi reitor da UFRB, Camila França, produtora cultural que está ali, e eu na geração Flica, que foi uma experiência muito bacana. Assim, eu amo a Flica de coração. Esse ano eu vou estar na Flica de novo como embaixador da Flica. Então, assim, eu já passei por muitas feiras literárias, mas a Flica mora no meu coração. É no meu recôncavo, né? Tá ali. Aí a Bienal você falou, né? É a Bienal, tive na Bienal do Rio, tive na Bienal de Alagoas. Bienal Bahia 22. Na Bienal da Bahia eu tive fazendo um trabalho para o Bahia, que foi um trabalho de cobertura. Ah, tá, você cobriu. Né? Aí o Bahia me convidou para fazer a cobertura. Foi bacana também, porque eu tive contato direto com os autores. Pude rever Braulio. Braulio faz uma participação aqui, Braulio Bessa, né, no meu livro. Mas vou chamar Pedro, não. Vou chamar Pedro por quê? Pedro já apareceu já aqui hoje no programa. Se ele aparecer, eu vou contar umas podres dele lá em Cachoeira. Pedrinho, cadê você, meu filho? Você agora tá aparecendo antes de ser chamado? Eu tenho as histórias dele de Cachoeira, viu? Eu vou querer saber tudo. Então... Me diga, o que é que você tava fazendo ali? Eu estava trabalhando. Edgar tava na geração e eu tava na tenda. Aí eu fui coordenador da tenda, junto com Camila. Ah, mas me conta, mano. Eu prometo que não conta. E o que é que nós temos hoje com o nosso convidado e amigo? Nosso ilustre, meu amigão. Vamos falar sobre ele, sobre Edgar Abenhusen e sobre o incentivo dele à leitura. Joia! Bora lá! Edgar de Abenhusen é um escritor baiano que leva a sua obra para milhares de pessoas, seja nas redes sociais ou através de seus livros autorais. A relação de Edgar com a leitura vai além, sendo curador de eventos literários importantes na Bahia. Um deles é o Literatur,
iniciado em 2022 pela Secretaria de Educação da Bahia, em parceria com a Academia de Letras da Bahia. Em 2023, o projeto terá nova edição, com o objetivo de formar novos leitores e incentivar a leitura entre os jovens estudantes da rede pública. No evento, os alunos participam de debates, mesas redondas e conversas sobre literatura, turismo e a origem dos livros baianos. Incentivar a leitura é uma iniciativa que merece todo o nosso aplauso. Esse foi o UFC News de hoje. Até a próxima! Temos que... Lindo, parabéns. Lindo mesmo. Hein? Lindo mesmo. Tenho a honra de ter ele como amigo. Já ter trabalhado com ele várias E vezes. ele trabalhou com a gente no Literatu também. Foi. Foi. Na primeira edição. Na primeira edição no Foi. MAN. No MAN. Tacaré não, né? Itacaré não. Não? Trabalhei no MAN. Mas vamos lá. Bora lá. Eu queria saber quando a literatura tem previsão para acontecer e Quando o que podemos esperar da literatura esse ano. Então, a Literatura foi um projeto... Literatura. A Literatura foi um projeto, assim, do nosso coração também, né? Porque é um circuito literário mesmo, que a gente propôs ao governo do Estado. O governo do Estado abraçou junto com a Mais Produções, que é quem realiza o evento, com apoio... Tem o apoio da Sufotu, tem apoio, ano passado com o apoio da Secretaria de Cultura e apoio da Sufotu. Esse ano a gente ganhou ainda mais esse destaque com a Secretaria de Educação do Estado e com a Academia de Letras da Bahia, né, que vai fazer esse evento junto com a gente. E a ideia é que esse evento aconteça em outubro, né, no MAN. A gente está em negociação, vai ser no MAN, vai ser no Centro de Convenções. Mas o Literatura é basicamente, assim, a Bahia é muito grande, é um estado gigante e tem muita gente escrevendo e produzindo e lançando livro, cada um do seu jeito, cada um retratando a sua região, né? Então, assim, a ideia é a gente fazer esse intercâmbio de gerações, intercâmbio de regiões, né? O que é que o autor lá de Juazeiro está produzindo, o que é que ele pode contribuir para o autor que está produzindo lá em Ilhéus, né? O que é que o autor lá do Sertão pode contribuir para o autor aqui da capital, para que esses autores se conheçam, conheçam as suas obras, fazer essa conexão. E unir também o turismo, né? Porque, assim, a literatura faz isso também, a literatura fomenta muito, né? A Bahia é muito conhecida lá fora pelas obras de Jorge Amado. A gente teve um aumento significativo da procura pela Chapada Diamantina com o Torturado de Itamar. Lançou outro agora, né? Lançou o Salvar Fogo agora, recente. Então, assim, fazer esses pontos de conexão e propor realmente a participação agora dos estudantes das escolas públicas, né? Que legal. Pegar toda essa galera aí que está querendo mostrar para que veio, né? E dizer assim, olha, você também pode escrever, você também pode ser você também consegue. Sim. Eu acho que essa é a maior missão da literatura, né? De mostrar essa possibilidade para os jovens e para as crianças. Né? Incentivar a leitura desde cedo. Agradecer, mandar um abraço para todo mundo da Mais Produções, que é Patrícia Werneck, Carla Gatz, Mir Toca também, que está fazendo parte do evento. Beijo, Camila França, que é... beijo, Camila França Mila. É a minha parceira de curadoria, né? Ela esteve comigo na Flickr. Não aperte minha mente, tá não. Comigo, aperta a mente da gente. Esse daqui, coitado, ele fica azul. Azul? Ele fica azul assim. Ele some todo o sangue do corpo quando Camila começa a apertar a mente dele. A sua também. Pedrinho! Ô, Pedrinho, obrigado, viu? Um beijo, Obrigado, Luiz. Um Pedro. beijo, Edgar. Beijo, querido. É a figura, que coisa linda. É o chaveirinho. E sumiu. Subiu mesmo. Como foi sua experiência na literatura de 2022? Rapaz, a literatura foi um presente para mim, porque eu fiz um circuito desse em Alagoas. Eu fiz um circuito literário em Alagoas. A gente percorreu algumas cidades lá. Eu fui para dentro da praça de alimentação de shopping de Maceió. Assim, o Parque Shopping Maceió abraçou isso. Maceió bastante. E fui para Arapiraca, para o shopping de Arapiraca também. E fui para uma cidade chamada União dos Palmares. Lá foi apoiado pela prefeitura. E foi justamente para fazer esse incentivo. O estado de Alagoas eu vejo tudo. E aí a Mais Produções já estava com a ideia de fazer algo parecido aqui. A Camila França já tinha esse projeto. E aí a gente se sentou e se reuniu e desenhou o projeto. E aí aconteceu no MAN, ano passado. A gente homenageou o Capinã, né, compositor. E está sendo homenageado agora também na feira. Foi homenageado agora também na Fligê, né, lá em Mucugê. E foi um fantástico, assim, um lugar mágico. A gente teve mesas com
Eliane Alves, né? A gente teve Ramon Cruz, a gente teve Hugo Canuto, a gente teve Carla Cotirene. E aí a gente queria falar, a principal ideia da literatura é mostrar que a literatura está nos livros, mas também está em outras formas de arte. Então, assim, quando essa música vira livro, ou quando o livro vira música, por exemplo, a gente teve Gabriela, uma composição feita para uma história que surgiu, que começou num livro, né? E o Hugo Canuto, que faz, né? Tem as histórias em quadrinhos e tal, não sei o quê. E aí a gente juntou os dois numa mesa para falar sobre isso, sobre essas outras formas de arte. A gente teve mesa mediada por Malu Fontes, que eu estava na mesa também, mora no meu coração, assim, sempre me incentivou também, a gente troca ideia. Às vezes eu escrevo algo, mando para ela para ela dar uma olhada. Malu, você acha que isso aqui está muito polêmico, isso aqui vai dar problema? Mas você, em 2023, lançou seu novo podcast. Eu lancei um podcast. Qual a proposta dele? Chamado Vozes do Afeto, são pílulas diárias, né? Pílulas diárias de textos, frases. Eu quero falar também um pouco sobre comunicação afetiva. Então, às vezes, eu coloco algumas coisas sobre comunicação afetiva. E, diariamente, tem uma mensagem, né? Uma mensagem em áudio para as pessoas. E eu tô em projeto também, desenvolvimento de um projeto de um podcast, junto com um grupo aqui da Bahia. A gente já está dialogando. Seria um podcast independente, mas o projeto foi aderido a esse grupo, e aí eles estão trabalhando para, até o final do ano, a gente lançar. Mas esse projeto meu é um projeto solo, um projeto de Vozes do Afeto, que eu acho que eu vou trocar o nome, não sei, acho que Doses do Afeto fica melhor. Mas como eu até parei de divulgar, porque eu acho que eu quero mudar o nome, Doses de Afeto, não sei. Vou pensar. Porque Vozes do Afeto fica muito assim, mediúnica, né? Parece que é... Espírita. Fica um negócio, uma mesa branca aqui. Vamos ouvir as vozes do afeto. Mas você também, o cara já é faz um tem uma colada. Rapaz, assim, de vez em quando, porque como a gente está eu sempre digo às pessoas, né? Eu adoro colar. É uma linha muito tênue entre o escritor e o influenciador. A gente tem gente que tem preconceito com o termo influenciador digital, não tem não. Acho que tem uma profissão hoje, tem muita gente ganhando dinheiro, muita gente mudando suas realidades hoje. Através da internet, mudando a realidade da família, sim, né? E eu acho que é uma profissão que futuramente tem que passar por uma regulamentação, sim, porque é muita responsabilidade, você está lidando com a vida dos outros. Tem muita gente que é influenciado pelo que você diz, pelo que você mostra, né? Então, eu acho que precisa realmente ter um filtro aí, mas eu não acho ruim, eu acho que não tem mais volta, né? A gente não vai viver mais sem isso daqui para frente. Não, a própria rede permite isso. E aí, de vez em quando, aparecem uns publis para mim, né? Eu já fiz publi para Animale, né? Já fiz um trabalho bem bacana com a Animale. A Animale me levou para dentro das lojas com a máquina de escrever, e aí chamava os clientes e eu ia escrevendo para esses clientes enquanto elas iam olhando a loja. Batia um papo e aí escrevia algo baseado naquilo que ela me contou. Que legal. E aí fui pro lançamento da Animale Ouro lá no Rio, né? Que é a loja de joias da Animale. Fiz uma parceria com a Pompom também. Tem uns sabonetes da Pompom aí nas farmácias. Aqui na Bahia já chegou agora, então todo sabonetinho da Pompom tem lá um texto meu. Foi uma collab bacana com a Pompom também. Quando foi agora, o Ari, que é uma loja de pratas aqui, né? De joias de prata aqui de Salvador, me convidou para fazer uma collab de Dia dos Pais, que seriam peças específicas. Que legal. Para o Dia dos Pais. Como eu não sei escrever frase, eu escrevo texto. Assim, o que eu posto lá é um trecho da frase. Um negócio igual do aeroporto, da história do aeroporto, né? Então eu escrevi um texto, que é a oração para o meu pai. Escrevi um texto que é uma oração minha mesmo para o meu pai. Sim. E alguns trechos foi para o anel, foi foi um texto, um trecho foi para a pulseira. E aí foi a nossa ação do Dia dos Pais junto com a Ari, foi muito bacana. E assim, é muito bonito a gente, assim, eu perceber os meus textos na música, eu perceber os meus textos ganhando outros espaços além das redes e dos livros. E né? o próprio fã, o próprio apreciador ter. Isso. Porque isso é legal você ter ali. Que legal isso aqui, pô, tá aqui ótimo. É do Edgar que eu gosto, que eu curto, e isso é muito legal. Você tem um novo livro previsto para ser lançado, né?
Eu estou em negociação com a Planeta, a gente ainda não tem... Não largue a Planeta. Não tem uma data específica, né, para esse lançamento. Pode ser no final do ano, pode ser para o ano que vem. Acredito que seja no ano que vem. Assim, o livro já está... A ideia já está pronta, né? Foi uma demanda deles para mim. Eu tenho um tipo de post que vai ao ar todo domingo, que é a oração da semana. Eu faço desde 2016. Todo domingo eu faço uma oração para a minha semana e aí, um dia eu resolvi compartilhar isso e aí foi um estouro e aí todo domingo, hoje se der 10h30 no postal, o pessoal manda, cadê a oração da semana? Cadê a oração da semana? E aí a Planeta me propôs criar um livro sobre isso, contando essa história. E aí isso que eu fiz, né? Tô vendo ainda como é que vai ser esse livro. Na verdade, o que é que acontece? Eu queria muito escrever um romance. Queria muito que meu quarto livro fosse um romance. Eu gosto de contar histórias. Eu fiz algumas aulas de roteiro durante a pandemia, né? Alguns cursos de roteiro. Já era uma vontade minha escrever o terceiro livro, um romance, mas aí como houve essa transição para Planeta, eu acabei escrevendo mais um livro de crônica. Mas a minha ideia é escrever um romance, né? Baseado lá no Recôncavo. Eu tenho a ideia já toda esquematizada na minha cabeça. Já tenho alguns capítulos escritos, né? Legal. Mas, enfim... Eu gosto muito de deixar nas mãos de Deus. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Mas hoje a gente teve uma aula aqui com o Edgar, porque é muito legal essa coisa da perseverança. A gente tem que persistir ali. Olha que o cara começa ali, lá em Muritiba, ele falou da evolução da escola, né? A escola foi evoluindo com eles lá. Daí faculdade... Daí a história de família, é muito bonito a sua história. E assim, tem uma coisa interessante. Quando a mãe de minha filha ficou grávida, né, meu adolescente, eu tinha acabado de sair do terceiro ano. Ela ficou grávida quando eu ainda estava no cursinho, fazendo um cursinho para fazer vestibular. Acho que na época nem tinha nem para vestibular. Então eu estava no cursinho. E eu lembro que a gente veio morar em Salvador. Minha filha Letícia nasceu, a gente ficou 1 ano e pouquinho, 1 ano e 8 meses aqui em Salvador. E quando eu ia para Muritiba, eu entrava em Muritiba e via uns outdoors com meus colegas de terceiro ano. Fulano, passou na faculdade. Porque a escola estava assim, a gente foi a primeira turma do terceiro ano, então a escola tinha que vender o peixe dela. Então, durante uns 6 meses, 8 meses, todo mundo que passava no vestibular, a escola botava um outdoor. Não, fulano passou em direito, fulano passou. E eu lembro que eu entrava em Muritiba e olhava e dizia assim, velho, trabalhando aqui em Salvador. Eu já estava trabalhando de 8 às 18, né? De 8 às 18. E chegava em casa, era ajudar nas coisas, né? Tá ali junto com a bebê, com Letícia. E aí eu dizia assim, velho, eu nunca vou entrar na faculdade. Acabou pra mim, era um sonho que eu não... Acabou pra mim. E eu lembro que por muitas vezes eu olhava assim, aquele outdoor e dizia assim, fulano passou, né? Eu nada. E aquilo pra mim muitas vezes foi uma frustração. Né? De olhar para aquilo, e aí eu lembro que quando as coisas apertaram aqui em Salvador, minha mãe ficava, volte para Muritiba é melhor, e eu dizia, não vou voltar, porque as oportunidades estão em Salvador, porque aqui é melhor para arrumar trabalho, e aí eu sonhei com meu pai, eu deitado na cama, meu pai sentava na cama e tocava no meu calcanhar e fazia assim, volte para Muritiba, e eu acordava e sentindo ainda o toque de meu pai aqui. Que coisa. E não sei porquê, depois daquele dia, veio aquela coisa assim, não, tenho que voltar. E aí voltei, passei 1 ano depois na faculdade. Que legal. E tô aí, na jornada, seguindo a jornada. Exatamente. Edgar, você é muito simpático. Obrigado, adorei nossa conversa. Muito obrigado. Cara, Espero que você goste do livro vou também. ler, Eu autografei o livro. Não? Não, vou autografar. Foi para autografar ao vivo. Nunca autografei numa caneta tão chique. É falsa. Na Galeria Pajé você encontra muito. Precisa traduzir. Muito obrigado. Obrigado, querido. Obrigado. E esse foi o Fortuna de hoje com Edgar Abeuzem. Um beijo. Tchau, gente.